Oi, pessoal. Vamos prosseguir com os nossos estudos de todas as segundas. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos fazer a terceira parte do Pai Nosso. Hoje, o Pai Nosso, aquele que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com isso a gente encerra que eu falo assim, dentro das nossas possibilidades, o assunto sobre a oração do Pai Nosso. Estudo, então, 63, a terceira parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletâneas, já no finalzinho do livro, coletânea de preces espíritas, preces gerais, tem a prece dominical. É bem interessante. Por que dominical? Dominical significa relativo ao Senhor. Aquilo que é relativo ao Senhor, porque os discípulos chamavam Jesus de Dominus, que em latim significa Senhor. Então, é a oração que o próprio Senhor, isto é, que o próprio Jesus nos ensinou. Os espíritos, então, eles recomendaram para o Kardec que, encabeçando aquela coletânea das preces, que colocasse essa oração dominical não somente como uma prece, mas, sobretudo, como um símbolo de todas as outras preces. É a que é colocada em primeiro lugar, seja porque ela vem do próprio Senhor Jesus, segundo a Bíblia lá em Mateus, seja porque ela contempla todas as outras preces. Lógico, conforme o pensamento que fica subjugado a ela. É o mais perfeito, segundo os próprios espíritos, é o mais perfeito modelo de concisão. É uma verdadeira obra-prima de sublimidade e de simplicidade. Porque ela resume todos os deveres, essa prece, todos os deveres para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. E ela encerra aquilo que chama uma profissão de fé e um ato de adoração e um ato de submissão. Por isso a espiritualidade pediu ao Kardec que colocasse ela no início desse capítulo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Eu resumi aqui, O que significa isso? Pai nosso, que é segundo o que está na doutrina, A gente já estudou as petições, a primeira invocação, que é o Pai Nosso que está no céu, segundo o que nós estudamos. E também a ideia de santificado seja teu nome. Só que agora, como é que a espiritualidade trouxe para a gente? Eles disseram: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de toda a sua sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva bem minúscula e do pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova paternal da sua solicitude. Tudo o que acontece, então, significa a providência divina totalmente presente. Desde o pequenininho raminho até as constelações,
Deus está presente. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. O outro trecho, venha teu reino. O que a espiritualidade falou sobre isso? Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que, logicamente, essas leis dariam felicidade ao homem. Lógico, se eles cumprissem, né? Com essas leis, a lei divina, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. E eles mutuamente, nós, né, os homens, os seres humanos, se auxiliariam ao invés de se maltratarem como fazem. O reino de Deus implantado, a gente não vai ter guerra, a gente não vai ter essa quantidade de discrepância que existe, né? Porque o forte sustentaria o fraco ao invés de o esmagar. Evitados seriam então todos os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias desse mundo provêm da violação das suas leis, do desrespeito da lei divina, né? Porquanto, nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Venha teu reino é aceitar que as leis de Deus imperem sobre nós. Elas já existem. Só que a gente não as obedecem, né? Se as violam, dizem os espíritos, é porque elas são desprezadas. Mas dia virá em que, segundo a promessa divina, todos nós iremos praticá-la na sua plenitude. Desaparecerão então toda a incredulidade. Todos se reconhecerão por soberano o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, de tudo que existe. E o reinado das lutas, das suas leis, será então a implantação do reino dos céus na terra. Muito bonito o que os espíritos trouxeram. Eu estou fazendo aqui um resumo, né? O outro trecho. Faze-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa um processo de grande submissão. É um dever do filho para com o pai, ou o dever do servo para com o Senhor. No nosso caso aqui, é filho e pai, porque é Pai nosso que estais nos céus. Muito mais do que de um servo e de um senhor. Deus é nosso Pai. Né? Se a submissão, então, é um dever do filho para com o pai, do inferior para o superior, como serão, então, os deveres da criatura para com seu Criador? Fazer a tua vontade, segundo a prece, é observar as leis de Deus e submeter-se sem queixumes a todo o decreto dessa lei. O homem a ela vai se submeter quando compreender que ela é a fonte de toda a sabedoria e que sem ela nada se pode fazer, concretizar, né? A partir disso, então, será feita a vontade de Deus na terra. E seremos, então, como eleitos aqui na terra, como são eleitos os espíritos superiores no céu. Legal. Dá-nos o pão de cada dia, o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também, extremamente importante, o alimento espiritual,
para o desenvolvimento do próprio espírito. Porque o bruto, né, a brutalidade vai encontrar a sua pastagem. Aquelas criaturas primitivas. Mas o homem, que já não é mais um bruto, o ser humano, já não é mais um bruto, deve o seu sustento à sua própria atividade. Isso é fundamental. Pelo trabalho, pelo processo da descoberta do que ele pode fazer. Não sendo mais um bruto, porque o bruto, ele chega, ele come o que tiver pronto. Ele não produz com o seu trabalho o próprio alimento. O ser humano, então, já tem condição de fazer isso. Então, pão nosso cada dia nesse sentido. O homem, então, que já está numa escala superior à brutalidade, ele deve o sustento à sua própria atividade e aos próprios recursos da sua inteligência, porque ele é criado livre, ele está livre. Quando, então, Deus propõe a ideia do trabalho, é para o processo do próprio desenvolvimento. Apesar de que está escrito lá na Bíblia, comerás o pão com o suor do teu rosto, aquilo não é uma punição. Aquilo é um processo de descoberta. Isso é legal. Então Deus fez do trabalho para o homem, para o ser humano, uma obrigação a fim de que ele exercitasse a inteligência, senão ficaria parado. E pelo meio do trabalho, então, ele vai procurar por meios de prover as suas próprias necessidades e do seu bem-estar. Uns, então, mediante o labor natural, outros pelo labor intelectual. Cada um vai trabalhar conforme o seu tempo, né? Sem o trabalho, então, o processo evolutivo aqui na Terra ficaria certamente comprometido e o espírito ficaria estacionário. E não teria como aspirar, né, à felicidade dos espíritos superiores. É só por meio do trabalho. Tanto o trabalho externo, que transforma o mundo, quanto principalmente o trabalho interno, que promove a reforma íntima, né? Pois que a lei do trabalho se haja submetido o homem na terra. Todos aqui, tudo que trabalha. Tudo na terra trabalha. E é de lá que vem a coragem, então, a gente pede. E a força para obedecer essa lei. Dá-nos, então, ó Pai, também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não nos perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Certo? A gente busca o necessário. E com a inteligência, nós vamos buscar, além do necessário, o nosso bem-estar. Mas, logicamente, dentro do processo evolutivo que a gente está estudando, primeiro vem a necessidade da sobrevivência. Depois, então, vem o processo do bem-estar. Quanto mais o homem evolui na escala, menos pesado é o trabalho. Menos sacrificante é o trabalho. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa então nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma das infrações à lei de Deus é uma ofensa que a gente acaba fazendo. É uma dívida que a gente acaba contraindo e que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que saldar. Todo ferimento à lei vai caber uma reparação, hoje, amanhã, depois, né? A gente roga então a Deus, né, perdoa as nossas dívidas, apelando pela infinita misericórdia
de Deus, sob a promessa de que fazemos, de que iremos empregar os maiores esforços para não contrair, né, outras dívidas. Tu, diz os Espíritos, nos impusestes por lei, expressa a caridade. A lei de Deus é o amor, né? E a caridade é o amor dinamizado. Mas a caridade, então, ela não consiste em apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, mas também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A doutrina deixa isso claramente para nós, né? Não nos entregues à tentação, ou não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A espiritualidade então diz: dá-nos, Senhor, a tua força de resistir às sugestões dos espíritos maus, lá está escrito assim, né? Que tentam nos desviar da senda do bem, inspirando-nos os maus pensamentos. Agora, por que acontece isso? Porque nós somos espíritos imperfeitos, encarnados aqui na Terra, para requalificar as nossas energias, isto é, para que a gente possa expiar, no sentido da doutrina, as nossas faltas e assim irmos nos melhorando. Porque em nós mesmos é que está a causa primária do mal que os próprios maus espíritos nos fazem. Porque eles aproveitam dos nossos pendores viciosos. E eles então acabam nos entretendo e nos levando a isso. Que nem a doutrina fala, o André Luiz, se não me engano, ele fala que você precisa de uma tomada. No caso de obsessões assim, é necessário que haja uma tomada para poder ligar. E essas tomadas são os nossos vícios. Por isso que existem os processos obsessivos, né? Cada imperfeição nossa, então, é uma porta aberta à influência para eles. Ao passo que são impotentes e renunciam toda tentativa contra os seres perfeitos. Eles não conseguem avançar na escala evolutiva, aí acaba também atrasando as outras pessoas. Então, o fato da gente se melhorar, a gente também, de uma certa forma, ajuda esses nossos irmãos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. É isso. Não adianta a gente fazer prece, muita coisa, não, se a gente ainda consegue, a gente não consegue permanecer no bem. O que nos afasta das tentações é a nossa permanência no bem. Assim seja o final da prece, né? O que significa assim seja quando faz a prece e alguém fala assim seja, ou então na Igreja Católica o amém, significa que eu estou concordando com aquilo. Quando a gente faz a prece e fala assim seja, meu Deus, é porque nós estamos nos curvando perante a sabedoria infinita de Deus Todo-Poderoso. Que em todas as coisas que nos escapam àquela compreensão, se faça a tua vontade santa e não a nossa. Pois somente Deus quer o nosso bem. E melhor do que nós, Ele sabe aquilo que nos convém. A gente dirige então essa prece, ó Deus, por nós mesmos e também
por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e por todos que solicitem a nossa assistência. Para todos nós que estamos aqui no processo encarnado, e para os nossos irmãos, estejam eles onde estiverem, e em qualquer situação, a gente suplica que a infinita misericórdia de Deus, que a bênção infinita de Deus cheguem até eles. É isso então, gente, que eu preparei para a gente encerrar mais esse trecho, né? Essas 3 reuniões que nós fizemos sobre essa belíssima oração, né? Que Jesus nos abençoe. E semana que vem a gente prossegue com outros temas.